Olá, benditos! Neste capítulo, vemos Paulo em constante movimento. Ele passa por 3 cidades gregas e em cada uma delas enfrenta uma recepção diferente. Este capítulo é uma verdadeira aula sobre como comunicar a fé em ambientes hostis e totalmente indiferentes. Vamos conferir? Tudo começa em Tessalônica. Paulo, como de costume, vai à sinagoga por 3 sábados seguidos e explica, com base nas Escrituras, que o Messias precisava sofrer e ressuscitar. O resultado é que muitos gregos e muitas mulheres importantes creem. Mas os judeus, movidos por inveja, têm uma reação violenta. Recrutam homens maus para iniciar um tumulto na cidade, atacando a casa de um cristão chamado Jason, pensando que os apóstolos estavam hospedados ali. Como não os encontram, arrastam Jason e outros irmãos perante as autoridades e os acusam de subverter a ordem mundial e de desafiar os decretos de César, ao afirmarem que havia outro rei chamado Jesus. Essa informação de outro rei deixa a multidão e as autoridades muito agitadas. É que naquela época o imperador não era apenas um líder político, mas era venerado quase como uma divindade. As cidades competiam para demonstrar lealdade a Roma. Ouvir que havia um rei acima de César soava como blasfêmia política e crime de alta traição. Se a notícia de que Tessalônica estava abrigando rebeldes que pregavam um novo rei chegasse a Roma, a cidade poderia perder seus privilégios de cidade livre, ser ocupada por legiões romanas, ser obrigada a pagar altos impostos ou ter seus líderes executados. Então, para evitar um conflito maior com o império, as autoridades exigem que Jason e os outros paguem uma fiança antes de serem libertados. Naquela época, o pagamento da fiança servia como uma garantia de bom comportamento. Jason e os outros cristãos locais tiveram que depositar uma quantia em dinheiro ou em bens. Se Paulo e Silas causassem qualquer novo tumulto ou continuassem pregando aquela mensagem de outro rei na cidade, Jason e os outros perderiam o dinheiro e poderiam ser executados por traição. Esse episódio força a partida imediata de Paulo e Silas para Bereia durante a noite. Ao chegarem ali, logo se dirigem à sinagoga dos judeus. E é em Bereia que nós encontramos um dos grupos mais admiráveis da Bíblia. Os bereanos são chamados de nobres porque, embora estejam abertos a ouvir Paulo, procuram conferir nas Escrituras todos os dias para ver se o que ele diz é verdade. Naquela época, não era como hoje, que cada cristão tem a sua Bíblia. Os bereanos provavelmente se reuniam na sinagoga para consultar os rolos da Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento, em um processo coletivo e trabalhoso que demonstra como eles levavam a sério a mensagem de Paulo. Veja que eles não aceitam uma fé cega, eles buscam uma fé fundamentada. Isso nos ensina que o estudo pessoal da Bíblia é a nossa maior proteção contra o erro. Essa atitude resulta na conversão de muitos judeus e de diversos gregos influentes, incluindo mulheres de alta posição social. No entanto, a paz dura pouco. Os judeus de Tessalônica, ao saberem do sucesso da pregação em Bereia, viajam até lá para agitar as multidões contra Paulo. Para protegê-lo, os cristãos locais o enviam imediatamente para a costa, de onde ele segue viagem até Atenas, enquanto Silas e Timóteo permanecem em Bereia com planos de se reunirem a ele o mais breve possível. Atenas era o centro cultural do mundo. Enquanto espera Silas e Timóteo, Paulo fica profundamente incomodado ao observar que a cidade está mergulhada na idolatria.
Ele começa a pregar não apenas na sinagoga aos judeus, mas também diariamente na praça pública central, chamada de Ágora. Ele pregava para qualquer pessoa que estivesse presente ali. E durante esses diálogos, Paulo enfrenta as duas maiores correntes filosóficas da época. Os epicureus, que eram materialistas, acreditavam que o objetivo da vida era viver o prazer da vida simples, evitavam a vida pública e a política e ignoravam qualquer Deus. Já os estoicos eram panteístas. Para eles, Deus e a natureza eram a mesma coisa. Acreditavam que o segredo da felicidade era viver em harmonia com a razão e a natureza, focando exclusivamente no que se pode controlar, ou seja, os pensamentos e as ações. Tanto os epicureus quanto os estoicos achavam a ideia da ressurreição física do corpo algo absurdo e bizarro. Como todos os atenienses e os estrangeiros que viviam ali eram curiosos e sempre estavam à procura de novidades intelectuais, esses filósofos levam Paulo ao Areópago, ou a colina de Marte. O Areópago era o tribunal e o centro de debates da cidade. Levar Paulo até lá não é apenas um convite amigável, mas uma exigência de que ele apresente suas credenciais ideológicas perante a elite intelectual de Atenas. Ele deveria explicar formalmente aquela nova e estranha doutrina, já que os atenienses e os estrangeiros residentes ali dedicavam a maior parte do seu tempo apenas a ouvir e discutir as últimas ideias do momento. Paulo havia encontrado um altar com a inscrição ao Deus desconhecido, mostrando que, apesar de serem religiosos, os atenienses reconheciam que poderia existir um Deus que eles ainda não conheciam. Na cultura grega, era comum levantar altares até para divindades desconhecidas, como uma forma de não deixar nenhum Deus de fora. Baseado nisso, Paulo usa uma estratégia de comunicação brilhante. Ele pega esse gancho para dizer: aquele que vocês adoram sem conhecer, este é o Deus que eu lhes anuncio. Ele usa a própria cultura deles para apresentar o evangelho. No Areópago, Paulo não cita a Bíblia diretamente, pois os gregos não a conheciam, mas cita poetas gregos famosos para provar o seu ponto. Ele explica que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas e que ele é o criador de todos os povos. Paulo afirma que nele vivemos, nos movemos e existimos. No entanto, ele não para na filosofia, ele chega ao ponto crucial, o arrependimento e a ressurreição de Jesus. Quando ele menciona a ressurreição, alguns zombam abertamente, enquanto outros, mais cautelosos, dizem que o ouviriam novamente numa outra ocasião. Diante dessa recepção mista, Paulo retirou-se do meio deles. Mas, apesar da rejeição da maioria intelectual, a mensagem frutificou e alguns homens se uniram a ele e creram, destacando-se entre eles Dionísio, que era membro do tribunal do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris e mais algumas pessoas. Atos 17 nos deixa 3 lições valiosas para os dias de hoje. Seja como os bereanos. Nunca aceite uma ideia espiritual sem antes conferir na fonte, que é a palavra de Deus. Construa pontes, não muros. Paulo não começou atacando a cultura dos atenienses. Ele encontrou um ponto de contato, o altar, para introduzir a verdade. O resultado pertence a Deus. Em Tessalônica houve confusão, em Bereia houve estudo e em Atenas houve curiosidade. Nem todos vão aceitar a mensagem, mas nossa missão é anunciá-la com inteligência e coragem, adaptando a linguagem sem jamais alterar o conteúdo. E a nossa frase para a reflexão de hoje é: o Deus que muitos chamam de desconhecido é o mesmo que já se revelou. O problema não é a falta de Deus, é a falta de conhecimento dele. E a obra de Deus nunca para. O próximo destino é Corinto. Em Atos 18, vamos ver como Paulo encontra força em novas amizades, como Deus o encoraja em uma visão para não ter medo e como a verdade do evangelho brilha, mesmo nos lugares mais improváveis. Eu te espero no próximo episódio aqui no Canal Bendito. Até lá!